Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Este lugar especial onde nos encontramos para juntos desfrutar da Palavra de Deus. Temos tido a oportunidade, durante os últimos programas, de desfrutar de um tema maravilhoso, o tema que é a própria Bíblia. Temos estudado muitos livros sobre a Bíblia, temos tido a oportunidade de desfrutar tanto de livros como de temas, mas nunca estudámos exatamente a Bíblia e como estudá-la, como compreendê-la, como ter a certeza que ela é a fiel vontade de Deus para a nossa vida. Para podermos fazer isto, temos tido a oportunidade de ter convidados que nos ajudam a encontrar respostas e a poder aprofundar temas que muitas vezes são dúvidas que nós temos. Hoje temos connosco o pastor Paulo Magalhães. Pastor Paulo, obrigada por estar aqui. Olá Rita, é um prazer estar convosco aqui. E com a ajuda do pastor Paulo, vamos já começar a nossa Escola Bíblica. Vamos fazê-lo, como sempre, através do nosso sumário. Paulo, qual é o sumário de hoje? Então, diz-nos que, apesar de que hoje a palavra de Deus é amplamente contestada, Jesus Cristo e os discípulos demonstraram de diversas maneiras que a Bíblia é um livro fundamental para a nossa vida, principalmente para aqueles que almejam seguir a Deus. Obrigada por já nos dar esta primeira abordagem sobre aquilo que vamos estudar. Vamos já começar, como sempre, com a Bíblia, não é? Porque vamos falar dela, vamos abrir a Palavra de Deus, porque esse é o objetivo deste nosso programa, e por isso vamos abrir, então, aqueles que serão os textos base para o estudo de hoje. E o primeiro texto encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 4 e no versículo 4. E diz: Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o segundo texto encontra-se também em Mateus, mas agora no capítulo 5 e no versículo 17. E diz: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, mas vim abrogar para cumprir. Estes textos falam-nos de Jesus, não é? São palavras de Jesus. E Jesus usa estas palavras para falar sobre a palavra de Deus. Por isso, quando nós olhamos e vemos que há filosofias, há teorias, há ciência, há muita coisa indo contra a palavra de Deus. Mas nós, como cristãos, seguidores de Cristo, devemos de olhar com o mesmo os olhos que olhava Jesus. E como é que Jesus olhava para a Bíblia e para os seus princípios fundamentais? Muito bem, muito obrigado, Rita. É assim, eu gostaria, para que nós pudéssemos compreender a maneira como Deus utilizava e via a Bíblia, que nós pudéssemos refletir um pouco sobre uma passagem, uma experiência que Jesus viveu. Okay. No início do seu ministério, depois de Jesus ter sido batizado, nós vemos que Jesus ele foi levado até ao deserto, onde foi tentado. Este episódio está relatado em Mateus, no capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 11. E nós vemos que Jesus ele aí foi tentado de três maneiras, ok? A primeira maneira foi em relação ao apetite, quando Satanás diz: olha, transforma estas pedras em pão. Isto é relevante porque Jesus estava em jejum durante 40 dias e a verdade é que realmente era uma tentação para Jesus. A segunda, ela centra-se no aspecto da adoração para poder ter a glória. Satanás propõe a Jesus que ele o adore para que os reinos da terra pudessem ser entregues por Satanás a Jesus. E a terceira tentação está ligada sobre o amor à presunção, a achar-se que é bom o suficiente para que Deus intervenha quando realmente Satanás desafia Jesus a lançar-se da montanha e que os anjos o iriam socorrer. E o que eu acho mais curioso é que Jesus, ele, apesar de serem três tentações diferentes, apesar de ser três tentações que Jesus tem que responder e responde, na verdade, de maneira diferente, ele utiliza sempre a mesma base. E nós vemos que ele, sempre das três vezes que responde a Satanás, ele diz claramente: olha, está escrito que... Está escrito que, está escrito que. Nós vemos que Jesus, das três vezes, ele baseia a sua resposta na palavra de Deus. Isto dá-nos algum entendimento e faz-nos perceber a importância que Jesus demonstrava que a Bíblia tinha. A Bíblia realmente era acompanhada da oração e da ajuda do Espírito Santo, porque nós precisamos da sua ajuda para interpretar a palavra de Deus. Nós vemos que Jesus ele utiliza isto para fazer frente a Satanás. A Bíblia deu aquilo que Jesus necessitava realmente para enfrentar aquela tentação. Isto é uma pista realmente de como deve ser a Bíblia deve ser a nossa única base
como de confiança e de crença para a nossa vida e para o nosso estilo de vida que queremos tomar. Se nós, como cristãos, desejamos realmente enfrentar Satanás e receber o poder de Deus para o poder fazer, nós necessitamos de ir à palavra de Deus, não é? Assim tal como Jesus também fazia. E outro ponto que eu gostaria de realçar aqui é que a verdade é que não foi só Jesus que nos chamou a atenção para aquilo que realmente a Bíblia, como a Bíblia era importante. Nós vemos que os próprios discípulos, eles também nos dão luz para aquilo que seria realmente a Bíblia, a importância da Bíblia. Para isso eu gostaria de ler no livro de Atos, no capítulo 4, nós vemos que os discípulos, nos versículos 24 e 25 do capítulo 4, nós vemos que os discípulos eles estão reunidos pouco antes do dia do Pentecostes. Este é um momento importante na vida do cristianismo, na vida dos discípulos. Porquê? Jesus, neste momento, já tinha ascendido aos céus, depois da sua ressurreição, e nós vemos que os discípulos se reúnem e estão a orar e estão no momento da entrega a Deus, antes da descida do Espírito Santo sobre eles. E nós vemos aqui que eles decidem, estão a louvar a Deus, e eles têm aqui algumas afirmações que são importantes realçar. Diz o seguinte: ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. E em seguida vemos realmente que eles acabam por dizer aquilo que David já tinha escrito no Antigo Testamento. Porquê é que este texto é muito importante? Porque os discípulos nos aclareiam aqui quem é o verdadeiro autor da Bíblia. Realmente foi escrita por homens, não é? Aqui diz-nos que foi Davi que escreveu estas palavras, mas claramente os discípulos têm consciência que Davi falou através do homem Davi. Ou seja, no fundo, quem nos está a falar através da Bíblia não é Davi, não é Moisés, não é o apóstolo Paulo, é sim Deus através destes homens, e isto é algo que nos dá uma certeza de que esta é a palavra de Deus. E agora, se nós olharmos e vimos realmente que Deus considerava que a Bíblia tinha poder o suficiente para lidar, para enfrentar Satanás, e vemos também que os discípulos consideram realmente a Bíblia a palavra de Deus, isto é um alerta para a minha vida e para a vida de cada um de nós, de que realmente nós devemos buscar a palavra de Deus, devemos buscar conhecer a Bíblia para poder também ter uma vida segundo a vontade de Deus. Exato. E é interessante que estas pessoas, Jesus, vemos que Jesus usou a palavra de Deus nas suas necessidades cotidianas, não é? Exatamente. Era uma situação de uma coisa, mas era uma situação cotidiana, que ele não foi buscar pensamentos dele, nem refletir como é que ele havia de fazer, ele agarrou e agiu segundo aquilo que era a palavra que Deus tinha. Exatamente. Mas não só no seu cotidiano ele usava a palavra de Deus, mas nós vemos também que Jesus usava a palavra de Deus escrita, que existia, não é? Naquela altura existia a Tora, e a Tora e os livros, e alguns livros dos profetas estavam disponíveis em pergaminhos na altura, e Jesus vai usá-los em alguns momentos, não é? E isto mostra-nos qual é a postura que nós como cristãos, ou seja, seguidores de Cristo, queremos viver da mesma forma que Cristo viveu, como é que nós devemos de atuar perante a palavra escrita, perante a Bíblia. Uhum. Muito bem, eu gostaria que nós pudéssemos relembrar o texto que nós vimos, um dos textos que vimos ao início. Ok. Ele encontra-se em Mateus, no capítulo 5, no versículo 17 até ao versículo 19, apesar de que no início só utilizamos uma pequena parte. Mas diz assim: não pensem, isto são palavras de Jesus, é Jesus a falar para quem estava a ouvir. Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores, e ensinar os outros a fazerem o mesmo, será chamado menor no reino dos céus. Isto aqui, este texto, este diálogo que Jesus está a ter, este discurso que Jesus está a ter, é muito relevante para a nossa vida como cristãos. Porque se Jesus,
que nós sabemos que era Deus, se Jesus se preocupava em conhecer a palavra de Deus que havia na altura, que era o Antigo Testamento, como nós dissemos aqui, como diz o próprio Jesus, a lei e os profetas, a lei referindo-se aos 5 primeiros livros da Bíblia, os profetas referindo-se ao resto, nós vemos que realmente Jesus dá uma relevância muito grande. E Jesus está a dizer, olhem, atenção, porque eu não vim alterar nada. Pode haver pessoas que digam, não, olha, Jesus tinha um objetivo de mudar as coisas. Exatamente. Hoje em dia nós sabemos que há as pessoas que dizem que só o Novo Testamento aquilo é que conta, porque só aquilo que Jesus fez e disse é que conta. Mas o próprio Jesus disse que não. Que tudo conta e que ele só vinha reforçar aquilo que já contava e que vai continuar a contar para sempre. E ele mesmo diz que veio para cumprir. Então eu, como cristão, eu tenho que tomar decisões na minha vida tal como Jesus tomou. Exato. Ele tomou a decisão de ser fiel à palavra de Deus, ao Antigo Testamento, à lei de Deus, falar aqui mesmo dos mandamentos, e nós hoje somos chamados a fazer isso mesmo. Nós, como cristãos, queremos seguir a Jesus, queremos seguir o exemplo de Jesus. E é através da Bíblia, tal como Jesus fez também, que ele pôde conhecer a vontade do Pai para a sua vida, e nós hoje também podemos fazer o mesmo, que é conhecer a vontade de Deus para a nossa vida também. E há, em relação àquilo que Jesus falava sobre a lei e sobre os profetas, nós vemos outro texto que gostaria de realçar, que encontra-se em Mateus no capítulo 22, no versículo 37 ao 40. Nós não precisamos ler, eu acredito que a maioria de nós conhece. E convido-vos as pessoas que estão em casa e não conhecerem, podem abrir nas vossas Bíblias para ver. Nós vemos aqui que Jesus ele é questionado sobre, olha, quais são os mandamentos mais importantes? Aqui vemos um fariseu que procura realmente pôr em teste Jesus. O que é que ele vai responder? E Jesus simplesmente ele procura dar uma resposta que é profunda, que acaba por resumir a lei de Deus, os mandamentos de Deus, mas ao mesmo tempo também aprofunda aquilo que Deus deseja para a nossa vida, e é através deste texto que nós podemos saber. Porque Jesus responde, olha, primeiramente ama a Deus, acima de todas as coisas, e depois ama o teu próximo como a ti mesmo. Nós dizemos muitas vezes que estes 2 mandamentos resumem a lei de Deus, mas também aprofundam, porque quando nós amamos, nós atuamos, nós vamos agir pelo bem daqueles que estão à nossa volta. Para o bem da nossa relação com Deus, a primeira parte que Jesus fala, e depois também daqueles que estão à nossa volta. E esta é a grande lição que a Bíblia nos quer transmitir. É pôr Deus em primeiro lugar na nossa vida e amar realmente o nosso próximo como a ti mesmo. E gostaria só para terminar de responder esta pergunta, realçar também um episódio já que Jesus viveu depois da sua ressurreição. Nós sabemos que depois da ressurreição Jesus ficou vários dias aqui na Terra e diversas vezes ele se encontrou com os seus discípulos, não é? E nós vemos que no capítulo 24 de Lucas, Jesus ele tem um encontro com 2 destes seguidores de Jesus. Porque discípulo é isso mesmo. É aquele que procura no seu coração seguir a Jesus, não é? E ele encontra-se com estes dois discípulos e eles vão a caminho de uma terra chamada Emaús. E infelizmente eles estavam desanimados porque eles ainda não sabiam que Jesus tinha acabado de ressuscitar e ainda tinham presentes muito a morte de Jesus. E não estavam a perceber nada, não é? E não estavam a perceber nada, eles exatamente. Acreditavam que aquele era o Salvador e que aquele Salvador, que era Deus, tinha morrido e aquele que ia libertar o povo, e se ele tinha morrido, ele não podia libertar o povo, porque eles acreditavam que era uma libertação estratégica, técnica, militar. Exatamente. Para se livrar dos romanos. Exatamente. Não é? Então eles estavam muito confundidos com tudo o que estavam a perceber, porque eles não tinham feito uma coisa muito importante que Jesus lhe vai dizer, não é? Exatamente. Que era conhecer o quê? Aquilo que a Bíblia dizia sobre ele. E Jesus, ele começa então a caminhar com eles não reconhecem quem é Jesus, eles não se apercebem que ali estava o seu Salvador, aquele homem que eles tinham seguido durante vários anos, e nós vemos que Jesus, ele começa a interrogá-los e eles explicam, olha, passou-se isto, então tu não sabes, Jesus morreu e agora? E então Jesus começa a fazer uma recapitulação de tudo aquilo que a Bíblia, nesta altura, dizia sobre o Messias. Nós podemos ver no versículo 27 do capítulo 24 de Lucas, ele diz o seguinte: um grande número de pessoas
Não. E começando por Moisés... Muito obrigado. É isso. Discorrendo por todos os profetas, punha o que a seu respeito constava em toda a Escritura. É isso que querias, não era? Era exatamente. Muito obrigado. A verdade é que nós vemos que realmente Jesus começou, como diz, como Moisés, que foi quem escreveu os primeiros 5 livros, começou de uma ponta à outra. Sabemos que já vimos em programas anteriores com o pastor Paulo Neves que, para além dos 5 livros, também tinha escrito o primeiro livro, não é? Exatamente. Jó, ou seja, o princípio da Bíblia, o princípio da palavra escrita, é tudo o que Moisés escreveu. Exatamente. Por isso é que aqui diz que era Moisés, porque Moisés foi realmente o primeiro autor. E nós vemos que ele repassou todas as Escrituras com o objetivo de explicar algo a estes discípulos. Isso é muito relevante também para nós. Porquê? Porque muitas vezes nós encontramos pessoas que se agarram a pequenas partes da Bíblia. Sim. Tiram frases do contexto, procuram defender certas ideias que têm. Nós, quando vamos nos aproximar da Bíblia, nós devemos tentar fazer um esforço para irmos sem ideias pré-concebidas. Exatamente. E abertamente, realmente, ver aquilo que a Bíblia nos diz e nos quer transmitir e não buscar justificações para aquilo que nós acreditamos. E Jesus, ele realmente procura relembrar aos discípulos tudo aquilo que também já tinha falado de coisas enquanto era vivo, e os discípulos realmente foram abertos os seus olhos para a verdade. A mesma coisa vai acontecer connosco hoje, quando nós buscarmos verdadeiramente e de coração aberto a palavra de Deus. Deus quer falar connosco, Deus quer transmitir algo e quer fazê-lo através da sua palavra. Mas toda a palavra, não é? Exatamente. E já vimos também outros textos, noutros momentos, que era toda a palavra de Deus, ela é inspirada, não é? Ela foi escolhida por Deus, foi feita por Deus. Então Jesus fez isso mesmo, feito por toda a palavra. Ele não disse assim, agora dá-me jeito de ver Josué, mas não me dá jeito de ver Isaías, mas Daniel sim é inspirado, mas Zacarias não é inspirado. Não, ele agarrou e fez. Toda era inspirada, toda era importante e toda levava àquele momento, e por isso é que eles puderam compreender aquele momento, porque não foram só buscar 2 ou 3 textos, não é? Exatamente. E mesmo devemos realmente nós fazer hoje para procurar as respostas que a Bíblia realmente nos quer dar e Deus nos quer transmitir. Obrigada pela tua ajuda, porque trouxeste ideias e pensamentos muito bons que nos ajudam a compreender e encontrar como nos aproximarmos da palavra de Deus, como cristãos, aqueles que o somos, queremos ser como Cristo. Hoje tivemos a oportunidade, então, de saber como é que podemos ser como Cristo na relação que temos com a Bíblia. Mas agora, tu falaste tantas coisas, deste tantos exemplos tão importantes, por isso eu vou-te pedir que tu nos possas, resumindo, no nosso momento Aprende Fazendo. Então, como é que eu posso ir para casa e sair daqui com a certeza de que aprendi e sei como é que eu posso pôr em prática? Isto são pontos fundamentais e pontos que não são tão complicados de nós conseguirmos. O primeiro é nós buscarmos o poder da palavra de Deus. O mesmo poder que Jesus utilizou, nós podemos ter acesso hoje através da Bíblia, através da ajuda do Espírito Santo, a nós compreendermos as verdades da Bíblia. Depois, Deus nos faz realmente um chamado para seguir as Escrituras, aquilo que a Bíblia diz. Nós não podemos nos limitar a ler e a conhecer e deixar as coisas na teoria. Nós precisamos dar um passo mais à frente. Nós precisamos realmente poder tornar estas verdades que nós encontramos na Palavra de Deus, poder pôr em prática na nossa vida, no nosso dia-a-dia, para que realmente Deus possa atuar de grande maneira na nossa vida. E esta é a maior, eu acredito, a maior de todas as lições que podemos tirar, é que quando nós pomos em prática aquilo que Deus nos transmite na Palavra de Deus, a nossa vida vai ser uma vida melhor, vai ser uma vida em que realmente Deus nos vai poder partilhar a felicidade que Ele tanto deseja que nós tenhamos. Obrigada pela tua ajuda nesta exploração e nesta compreensão daquilo que foi a Palavra de Deus. Vamos continuar a encontrar-nos nesta Escola Bíblica noutros momentos para continuarmos a desfrutar da Palavra de Deus. E aí em casa, gostou daquilo que aprendeu hoje? Gostou de conhecer mais sobre a Bíblia? Aprofundou conhecimentos que já tinha, mas ou pensamentos que ainda não tinha pensado neles? Nós queremos continuar a refletir consigo aí em casa. Queremos poder continuar a construir aquilo que é o nosso conhecimento acerca da Palavra de Deus. E vamos continuar a fazê-los noutros programas. Mas aqui referimos várias vezes programas anteriores, momentos anteriores em que discutimos este tema com outra perspectiva, noutros momentos, com outros pontos como de raciocínio, e queremos também convidá-lo a poder assisti-lo. Como é que pode fazer? Muito fácil. Pode ir à nossa página, tanto na página da Novo Tempo, pode fazê-lo também na página do Facebook da RCS. Lá vai encontrar os nossos programas, vai ter a oportunidade de vê-los, revê-los, poder partilhá-los com os seus amigos, porque o nosso objetivo é que esta grande família da Escola Bíblia possa crescer e que todos possamos desfrutar cada vez mais do facto
facto de termos um Deus verdadeiro, uma palavra que é verdadeira e que tem como objetivo principal transformar as nossas vidas para muito melhor, para que possamos ser mais felizes com Ele. De certeza que nos encontramos já no próximo programa com mais temas, com mais momentos especiais em que podemos desfrutar da palavra de Deus. Encontramos-nos no próximo programa e até lá!